Boa noite, pessoal. Tá começando agora a live dos 4 temperamentos. Eu quero falar pra vocês que qualquer informação sobre os 4 temperamentos vocês vão encontrar na internet. A diferença dessa live é que eu vou explicar como esses temperamentos vão influenciar no relacionamento que vocês têm. Tá? Então, como as pessoas de cada temperamento se comportam dentro de um relacionamento. Eu vou dar um tempinho aqui para mais gente chegando na live e daí a gente vai começando a conversar. O primeiro temperamento é o temperamento colérico. O segundo temperamento é o fleumático. Depois tem um temperamento sanguíneo e o melancólico. Mas antes da gente falar dos 4 temperamentos, que eu quero falar sobre um por um, eu vou falar sobre o que é um temperamento, né? A gente fala sobre temperamento, tem gente que confunde temperamento, personalidade, caráter, só que são coisas diferentes. O temperamento, resumidamente, é a forma como nós sentimos o mundo que está ao nosso redor. Então, se eu sou uma pessoa mais fechada, mais ansiosa, mais tranquila, mais calma, isso é o meu temperamento. Se uma pessoa grita comigo e eu explodo, ou se uma pessoa grita comigo e eu consigo controlar as minhas emoções, isso é temperamento. Se eu sou uma pessoa muito social e adoro conversar, ou se eu sou uma pessoa mais fechada, mais introspectiva, isso também é temperamento. Então, gente, os 4 temperamentos que eu vou falar aqui, existe geralmente um temperamento que é predominante em cada pessoa. Então, eu posso ter uma mistura de temperamentos, mas sempre um vai predominar mais. E esse temperamento que predomina, geralmente é o temperamento que interfere nos teus relacionamentos. É o temperamento que causa mais brigas, mais discussões, mais desentendimentos. Por isso que é importante que vocês conheçam cada temperamento. Então, eu vou começar aqui falando do temperamento colérico. O temperamento colérico é representado pelo fogo. Por quê? Porque o colérico ele é quente no sentido de que todas as emoções que ele sente com muita intensidade. Então ele é quente, mas ele também é seco. Em que sentido? A pessoa que tem um temperamento seco é uma pessoa muito mais racional do que emocional. E isso pode interferir diretamente na forma como ela se relaciona, porque uma pessoa que é seca, no sentido dos temperamentos, é uma pessoa que não consegue ser muito empática com o outro. E dentro de um casamento, isso pode gerar um problema bem sério, se eles não conseguirem aprender a ter empatia entre si. Então, o que o colérico faz quando ele sente uma emoção? O colérico jamais vai ser aquela pessoa que vai guardar a emoção para si. O colérico jamais vai ser aquela criança que quando tá triste se esconde para chorar. Não. O colérico explode. Quando ele sente uma emoção forte, ele tem que descarregar tudo que ele tá sentindo no momento em que ele sentiu. Então, as pessoas coléricas são pessoas mais explosivas. Elas se irritam com muita facilidade, elas brigam com muita facilidade. Eu nem preciso falar o quanto isso pode ser ruim dentro de um relacionamento, né? Mas também tem um lado bom, porque o colérico que explode, ele não é aquela pessoa que finge que tá tudo bem. Se tem um problema no relacionamento, ele vai manifestar, ele vai falar, ele não vai ficar se contendo. Então é bem importante que isso aconteça também. O problema também de ser explosivo é que o colérico xinga muito. O colérico é aquela pessoa que diz palavras pesadíssimas pro outro quando tá com raiva. Ele gosta de humilhar o outro quando ele tem raiva. Então, quando uma pessoa é casada com um colérico, ela tem esse sofrimento. Ela não consegue lidar com essas explosões do colérico, a menos que ela também seja uma pessoa colérica ou uma pessoa que explode. Então ela vai conseguir entender.
O lado bom do colérico também é que da mesma forma que ele explode e bota pra fora, ele esquece. Então ele explode, estoura, ele bota todas as emoções pra fora e depois que ele explodiu, ele já esqueceu da briga, do problema, já tá tudo certo, ele já voltou ao estado normal dele, ele não fica guardando mágoa, entenderam? O colérico, os livros dos temperamentos falam que ele expande, né, que é essa coisa de botar pra fora as emoções, e marca. Por quê? Onde pega fogo, existe marca. Né? O fogo sempre deixa uma marca por onde ele passa, e o colérico é assim. Ele consegue explodir e tocar a vida das pessoas mesmo quando não explode, e ele deixa uma marca na vida dessas pessoas. Ele nunca passa despercebido. Entenderam? Nesse sentido. Então, justamente por essa marca que é persistente, o colérico ele consegue construir coisas que são mais sólidas. Se ele constrói uma empresa, a empresa dele vai ser uma empresa muito sólida. Se ele constrói uma família, essa família vai ser sólida, ela vai ser segura. Então tudo que ele marca é para que aquilo permaneça, para que aquilo fique, né? Então eles são excelentes empresários, por exemplo, porque eles conseguem criar algo e fazer com que aquilo tenha uma marca na vida das pessoas que passam pelo negócio dele. Além disso, o colérico ele se entusiasma com tudo o que é grandioso. Ele não gosta de coisa ordinária. Ele não gosta de mais ou menos ou de morno. Tudo tem que ser grande para ele, tudo tem que ser lindo, maravilhoso, incrível. Então, ele não vai ficar num relacionamento morno. Ele não vai aceitar uma casa de qualquer jeito. Ele não vai aceitar um emprego só pra ganhar dinheiro. Não, ele não quer o morno. Ele quer aquilo que é incrível. E ele vai atrás disso. Ele não aceita pouco. Ele sempre vai lutar pra conseguir mais, pra evoluir. E isso também acaba se relacionando com o casamento do colérico. Porque o colérico não vai aceitar um casamento ruim. Ele quer um casamento muito bom. Então ele geralmente é a pessoa que se esforça e que luta para que o casamento seja mais sólido, mais prazeroso, mais divertido, mais confiante. Ele deseja isso. Só que ao mesmo tempo, o colérico tende a ser bastante materialista. Então quando ele corre atrás dos sonhos dele, ele tá correndo atrás de dinheiro, de uma boa casa. Ele é materialista. Ele quer conseguir e construir coisas. Para ele isso é muito importante. E assim, gente, quando nós falamos que alguém é materialista, a gente já pensa, então essa pessoa é pequena, porque ela só pensa no material. Não é isso. O material é muito importante também. O material e o espiritual são importantes da mesma forma. A gente precisa dos dois para viver. A gente peca quando a gente não tem esse equilíbrio entre eles. Se eu sou uma pessoa absurdamente espiritualizada e eu sou porca com a minha casa e eu não cuido das minhas coisas e eu jogo dinheiro fora, eu também tô errando. Então, ser materialista não é necessariamente um defeito. O material e o espiritual são importantes da mesma medida. A gente peca quando não equilibra, ok? Outra característica muito forte do colérico é que ele é impaciente. O colérico, quando quer uma coisa, aquela coisa tem que acontecer na hora em que ele quer. Ele não espera. É exatamente naquele momento. Então, por isso ele é dominador. E ele também é líder, porque ele consegue dominar as coisas ao redor e as pessoas ao redor dele. Só que ele precisa tomar cuidado para não ser autoritário, né? Então, como que ele é impaciente no casamento, por exemplo? Se ele vê um problema no casamento, ele vai correr atrás da outra pessoa para resolver. E se a pessoa sair, ele vai atrás dela. E se ela não quiser, ele vai atrás. Ele sempre tá buscando pelo outro.
Tanto que alguns livros chamam o colérico de perseguidor, porque ele tá sempre perseguindo o que ele quer. Então, se tu tem um problema com o teu marido ou com a tua esposa e essa pessoa é colérica, essa pessoa não descansa até resolver o problema. E isso é bom em um sentido, mas também é ruim em outro, porque se eu não descanso, se eu quero que o problema seja resolvido na hora em que eu quero, eu não consigo respeitar o tempo e o limite da outra pessoa. Então, o colérico tem essa questão também. O colérico também ama dar resposta e solução para tudo. Tem um problema que tu quer resolver? Chama um colérico. Ele vai dar um jeito. Só que o colérico é aquele marido que não consegue ouvir a esposa. Porque a esposa chega pra ele querendo desabafar ou contar como foi o dia dela, e assim que ele identifica problemas, ele começa a dar soluções. E daí a mulher fala: eu não quero que tu fale, eu quero que tu me escute. Eu não quero que tu resolva os meus problemas, eu quero que tu ouça os meus problemas. O colérico é muito focado em dar soluções, mas ele não consegue ter empatia pelas pessoas. Então, quando a mulher chega do trabalho reclamando que o chefe brigou com ela não quer uma solução pra como agir da próxima vez. Ela quer que ele acolha ela e diga: poxa, amor, tu não foi valorizada, vamos lá, ânimo, esse chefe não te conhece. Ela quer esse acalento dele, e ele não faz isso. Isso acontece quando o colérico tá em desequilíbrio. Quando o colérico tem mais noção dessa necessidade emocional, quando ele começou a se conhecer melhor e a perceber que falta esse emocional nele, ele começa a se tornar mais amoroso, mais empático. Porque da mesma forma que o fogo queima, ele aquece. Então, o maior desafio do colérico é aprender a aquecer o outro em vez de queimá-lo. Então, características do colérico: ele é centrado, decidido, confiante. Ele também é muito egocêntrico. O colérico não é uma pessoa humilde. Ele precisa aprender a ter humildade. Ele é um ótimo líder, como eu falei, ele consegue ser um empresário de sucesso porque ele não para, ele não desiste. O colérico, ele é movido por desafio. Quanto mais difícil for uma coisa, mais o colérico vai querer. Então, isso aí é certeiro. Se tu diz para um colérico tu não vai conseguir, ele tem um gás para fazer que a gente não consegue medir. Então, algumas pessoas, quando tu fala: olha, eu acho que tu não consegue, algumas pessoas murcham. O colérico não. Quando tu diz para ele que ele não consegue, ele vai provar para ti que ele consegue. Ele é exatamente o contrário. E o colérico é muito mais racional do que emocional, como eu falei antes. Então, ele tem isso de dar mais atenção aos fatos do que ao que ele está sentindo. Agora vamos falar do fleumático. O fleumático, ele é representado pela água. Então, ele é frio e úmido. Ele é frio emocionalmente também. O fleumático não é uma pessoa muito emotiva, muito emocional. Ele é mais racional. Mas ele é úmido. Úmido em que sentido? Ele consegue se relacionar com as pessoas, né? Então, assim, ele também dá mais atenção aos fatos do que às emoções, como o colérico. Só que diferente do colérico que explode, o fleumático, ele é muito tranquilo e adaptável. Sabe, a água, ela consegue entrar em qualquer buraco e se adaptar àquela forma. O fleumático, ele consegue se adaptar a qualquer ambiente. Se ele tá num lugar pobre para um lugar mais rico, se ele tá em um lugar muito conturbado, em um lugar mais tranquilo, o fleumático se adapta muito rápido a tudo. Então, ele não tem galho, assim, ele pode se mudar de casa todo ano, que ele lida com isso tranquilamente. Se ele se separar de uma pessoa para começar a vida de solteiro, ele consegue fazer isso com muita tranquilidade.
porque ele se adapta, né? O problema do fleumático é que ele se adapta tanto que ele não sai da zona de conforto. O fleumático se adapta tanto que ele se adapta até com o que é ruim. E essa é a dificuldade dele, é se movimentar. Mas a gente vai falar dessa movimentação logo mais, para que vocês entendam melhor. Voltando para as características básicas do fleumático, o fleumático é muito paciente, é uma pessoa assim, ó, que se tu tiver alguma dúvida, tu vai se sentir confortável em perguntar para ela. O fleumático é aquela pessoa que ensina uma pessoa a andar de carro sem surtar, sabe? O colérico, quando vai ensinar alguém a andar de carro, ele começa a gritar, ele fica nervoso. O fleumático não, ele ensina tranquilo o outro a dirigir, entenderam? Ele é muito organizado e ele também tem muitos amigos. O fleumático sabe ser uma pessoa muito social. Eles se demoram muito para se irritarem. Então, assim, para um fleumático ficar irritado, a pessoa tem que ser muito irritante. Para um fleumático ficar estressado, ele tem que estar num ambiente terrível. Enquanto muita gente já está estressada no trabalho, o fleumático ainda está tranquilo, né? E ao mesmo tempo em que eles demoram para ficar irritados, eles não ficam magoados por muito tempo. Então esse lado do fleumático é incrível, porque se tu briga com o fleumático, ele demora para se irritar contigo. Depois que ele se irrita contigo, logo ele esquece. Então o fleumático é aquela pessoa que fala, eu terminei o namoro e nem lembro mais o motivo. Eu briguei com a minha amiga e nem lembro mais por quê. Ele simplesmente esquece do que é ruim, ele segue a vida dele. Deixa eu ver o que mais. Eles lidam com as emoções se isolando. Então, quando um fleumático tá nervoso, ansioso, com medo, irritado, magoado, ele tende a se isolar. O colérico, que eu falei antes, explode. Ele bota tudo pra fora. O fleumático não. O fleumático é como se ele tivesse uma caixinha emocional e quando ele se irrita, ele se esconde dentro da caixinha dele. Ele fica ali. Até que ele consiga lidar com isso. Isso são formas de regulação emocional. Tem pessoas que têm uma regulação emocional colocando pra fora, são pessoas que precisam botar pra fora. E tem pessoas que se regulam emocionalmente se isolando para elaborar e refletir no que aconteceu. Não tem certo e errado, são apenas formas diferentes de lidar com a pressão. Só que tem uma coisa bem interessante no fleumático, porque vocês lembram que eu falei que ele é muito social, e agora eu falei que ele se isola. Como assim ele é social e se isola? Né? Porque a gente sempre pensa que outro é social, outro é antissocial. O fleumático, ele busca um equilíbrio interno sozinho. Só que ele tenta equilibrar a solitude com a sociabilidade. Por que eu digo solitude? O fleumático não é solitário. Ele não se sente solitário. Quando ele tá sozinho, ele tá de boa. O fleumático é aquela pessoa que se ficar uma semana em casa sozinha, ele tá tranquilaço. Ele não fica nervoso, ele não fica procurando o que fazer, ele não fica querendo arrumar contato, ele tá tranquilão. Se o fleumático tá trabalhando com vários amigos e ele tá lá no cantinho sem falar com ninguém, só trabalhando, ele tá bem. Ele não é solitário. Ele tem solitude, ele gosta da própria companhia, ele gosta de ficar sozinho. Né? Isso não significa que ele não tenha sociabilidade, porque quando ele quer conversar, ele conversa. Mas ele tem que querer, né? E qual que é a questão? Eu anotei aqui, o colérico é reflexivo, então ele precisa desse isolamento, mas ele precisa de algo de fora para estimular ele a ação. Ou seja, o fleumático, ele não decide por conta própria andar. Ele é aquele líder que se tu colocar um fleumático para liderar uma empresa e algumas coisas acontecerem erradas, ele vai se adaptando ao problema e fica ali.
Então ele precisa de alguém que estimule ele, que diga, ei, vamos lá, acorda, a vida tá seguindo, tu tá aí parado. Ele precisa de gente que sacuda ele pra ele entender que ele precisa andar, que ele precisa seguir o fluxo dele. Só que tem uma vantagem, o fleumático, quando ele decide andar, ele não para mais. É como se fosse um rio, quando o rio começa a andar, quando o rio tá andando, ninguém para o rio. Ele vai andar sempre. Então, quando o fleumático decide que ele vai seguir aquele caminho, ninguém consegue parar ele. Ele passa por todos os obstáculos e segue. Então ele é uma pessoa muito persistente, ele é muito confiável, porque quando ele diz eu vou fazer isso, de fato ele faz. Outro detalhe do fleumático é que ele foge de tudo que tira a tranquilidade dele. Então, se tá acontecendo uma briga no casamento, o fleumático vai se isolar, ele não vai ficar lá. Se ele tá num ambiente de trabalho em que as pessoas estão tirando a paz dele, ele vai se afastar. O fleumático detesta briga. Ele não gosta de brigar. Então, sempre que tem algum conflito, ele se retira. Ele é o fujão, entendeu? Se o marido da fleumático ou se a esposa do fleumático chama pra briga, ele vai pegar o celular e vai ficar mexendo no celular pra não pensar no problema, porque ele quer fugir. Eles correm o risco de não terem iniciativa, então é isso que eu falei lá no início. O fleumático, ele precisa de alguém que empurre ele pra seguir em frente. Só que quando isso acontece, ele se torna muito passivo no relacionamento. Então ele é aquela pessoa que faz tudo que o outro quer. Primeiro porque ele se adapta rápido. Segundo, ele não tem iniciativa. Então é o outro que vai decidir quem ele vai ser e o que ele vai fazer. O fleumático precisa aprender a ter mais autonomia. Ele precisa aprender a não aceitar o que é ruim e a buscar coisas melhores para a vida dele. O fleumático é aquele que, se ele tá no emprego ruim, ele lida com isso. E se ninguém falar pra ele, olha, o teu emprego tá ruim, sai daí, talvez ele nunca saia do emprego, ele vai ficar lá pra sempre. Então ele tem esse problema. Então, os defeitos do fleumático, ele é acomodado, desmotivado e indeciso. O fleumático precisa urgente trabalhar essas coisas, senão a vida dele vai ficar parada, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente. Ele precisa acordar, sacudir a poeira e seguir em frente. E aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, é a música do fleumático. Deixa a vida me levar. Né? Ele vai seguindo a vida dele, do jeito que dá, como dá, e tá tudo certo. Né? O bom é que o fleumático tem uma autoestima muito boa. Como ele é bem introspectivo e ele demora para se abalar com as coisas que acontecem ao redor dele, ele não é muito abalado pelo que as pessoas pensam dele. Então ele tem uma autoestima legal. Ele consegue viver a vida dele. Se alguém dizer que ele é feio, ele vai pensar, eu sei que eu não sou, tá tudo certo. Tem um lado ruim também disso, que se ele tá casado e o marido ou a esposa reclama que o fleumático tá sendo ruim em algum ponto, em alguma área, o fleumático simplesmente vai ignorar isso. E daí o casamento pode entrar em risco, em conflitos maiores por causa desse ego que ele tem. Quem é o fleumático num relacionamento com o colérico? Eles vão ter conflitos, como todo casal. O colérico vai correr atrás do fleumático para resolver os problemas e o fleumático vai se isolar. E quanto mais o colérico explode e briga com ele, mais ele vai se afastar. Então esse é um relacionamento que, se os dois não trabalharem seus pontos fracos, vai se tornar um relacionamento muito frio, pouco íntimo
em que ambos vão estar sempre se afastando um do outro. E é um relacionamento também que não tem muita empatia, porque como o colérico e o fleumático são pessoas mais racionais do que emocionais, eles têm uma dificuldade muito grande em se colocar no lugar do outro. Vamos para o terceiro temperamento. O terceiro temperamento é o sanguíneo. O temperamento sanguíneo ele é representado pelo ar. O que é o ar? O ar envolve. Onde você está, com certeza tem ar. E esse ar tá te envolvendo inteiro. O sanguíneo ele é uma pessoa que consegue envolver os outros. Ele é aquela pessoa que é sedutora, que tem lábia, que chama atenção. Ele tem um espírito livre, é alegre e é criativo quando tá bem. Eles odeiam se sentirem aprisionados, justamente por esse espírito livre deles. Eles não suportam que o parceiro sinta ciúme deles. Não suportam. Ciúme para eles é um aprisionamento. Eles odeiam ciúme. Então eles são aquelas pessoas que confiam muito no parceiro e esperam que o parceiro confie neles também. E aquele cara que diz pra mulher trocar o vestido porque tá curto, se ele falar isso pra uma sanguínea, vai dar guerra na hora. Com certeza, porque a sanguínea não aceita isso. E o homem sanguíneo também não aceita ser controlado. Quando a mulher vem querer pedir a senha do celular, quando a mulher vem querer exigir onde é que ele tava, com quem que ele tava, dá guerra. Porque ele não aceita ser controlado de nenhuma forma. O sanguíneo ama ser o centro das atenções. Ele é aquela pessoa que tá na mesa e fala alto e todo mundo ouve o que ela tá falando. É uma pessoa que adora falar, que adora chamar atenção, são ótimos atores, são ótimos cantores, são pessoas que falam muito bem em público. Eles gostam disso, dessa atenção toda voltada para eles. Então são pessoas muito comunicativas, muito extrovertidas e eles precisam estar sempre envolvidos com outras pessoas. Eles não suportam ficar sozinhos. Solidão não é com eles. Solitude também não é com eles. O sanguíneo, ele libera energia igual colérico. Então, quando acontece alguma coisa que ele não gosta, ele não guarda, ele não se isola, ele tem que botar pra fora. Mas como que ele bota pra fora? O sanguíneo, ele é exagerado e barulhento. Se der pra resumir, eu diria que o sanguíneo é o barraqueiro da família. É aquela pessoa que faz barraco quando tem uma coisa errada, que faz bagunça, que não fica quieto. E ele não para de fazer barulho até resolver o problema dele. Ele precisa botar pra fora tudo que ele tá sentindo, ele não aguenta essa coisa de guardar pra si mesmo. O sanguíneo, ele também gosta de ser muito prestativo, de ajudar os outros. Ele ama ajudar as pessoas, então tudo que ele puder fazer pra te ajudar, seja te alcançar uma caneta, seja limpar tua casa se tu estiver doente, ou te emprestar um dinheiro, qualquer coisa, ele vai fazer. Ele é aquela pessoa que quando passa uma pessoa na rua vendendo alguma coisa, ele quer comprar só pra ajudar a pessoa, sabe? Ele tá sempre querendo fazer atos de serviço, sempre querendo cuidar do outro. E dentro de casa ele é assim. O sanguíneo é aquela pessoa que gosta de servir a comida no prato pro parceiro, que separa um café, faz um bolo bonitinho pro parceiro comer, que guarda as roupas todas bem arrumadas lá no roupeiro, pro parceiro receber isso como um ato de amor. Só que o sanguíneo, ele tem uma fraqueza. Ele gosta muito e ele precisa de muitos elogios. Como ele é uma pessoa expansiva, que gosta de se mostrar, ele precisa ser elogiado.
Então é aquela mulher que reclama, nossa, meu marido nunca me elogia. Ou o homem que reclama, minha esposa não consegue me valorizar. Porque eles precisam da verbalização do outro. Eles precisam que o outro diga que eles estão bem. Então, o sanguíneo é aquela pessoa que se vai numa loja comprar uma roupa e a vendedora diz que a roupa ficou linda nele, que a roupa foi feita pra ele, ele compra a roupa na hora. Entendeu? Ele é facilmente influenciado por elogios. E ele precisa ser cuidado, ele é uma pessoa carente, né? Carente no sentido de que ele precisa realmente que cuidem dele. Ele é aquela pessoa que quando fica doente, ele quer que o parceiro esteja lá do lado mimando ele. Daí sim ele vai se sentir amado. Como que o sanguíneo é em relacionamentos, tá? Primeiro que o sanguíneo é muito mais emocional do que racional. A emoção sempre vem em primeiro lugar para ele. Com o colérico, o que acontece? O colérico vai tentar controlar o sanguíneo, lembrando que o colérico é dominador e o sanguíneo é livre. Então o colérico vai tentar controlar o sanguíneo e o sanguíneo vai se revoltar contra o colérico. E daí cria um ciclo vicioso, porque o colérico vai estar sempre tentando controlar aquele sanguíneo que se descontrolou. E o relacionamento fica nisso. Os dois precisam aprender a lidarem melhor um com o outro. Outra coisa que acontece entre o colérico e um sanguíneo é que como o colérico é mais racional, ele não consegue entender essa necessidade de liberdade do sanguíneo. Ele não consegue entender essa necessidade de carinho e de atenção do sanguíneo. Então, quando eles começam a ter conflitos, o sanguíneo vai se sentir muito abandonado, porque o colérico não vai ser aquela pessoa empática que vai cuidar dele. E com o fleumático, o sanguíneo vai exigir muita atenção, ele vai exigir elogios. Só que o fleumático, vocês lembram que ele vai se afastando quando ele se sente pressionado? Quando o fleumático sente que o sanguíneo está exigindo muito dele, o fleumático se afasta. E daí o sanguíneo se sente abandonado. Ele sente que o fleumático não ama ele, não se importa com ele. Quanto mais o sanguíneo busca pelo fleumático, mais o fleumático vai se isolando emocionalmente. O fleumático é aquele marido que chega em casa e não fala com ninguém. E quanto mais a esposa chama por ele, menos ele responde. Esse é o fleumático. E o último temperamento é o melancólico. Como que é o melancólico? O melancólico é representado pela terra. Então ele é frio e ele também é seco. Só que a secura do melancólico, ela tem muito mais a ver com uma resistência do que com qualquer outro problema. Só que o melancólico, ele guarda muitas emoções pra ele. Ele tem desejos por coisas que não são materiais. Então, vocês lembram que o colérico, que foi o primeiro que eu falei, gosta de coisas materiais. Ele gosta de dinheiro, de conforto, de férias. O melancólico, ele é o contrário, ele é muito espiritual. Então, ele prefere justiça, honra, essas coisas que têm um valor muito mais ético do que necessariamente material. Então, por exemplo, um pai que é colérico vai trabalhar para dar a melhor casa para a esposa, para dar a melhor escola para os filhos. O pai que é fleumático, que é melancólico, o pai que é melancólico, ele vai trabalhar porque ele entende que o trabalho é uma forma de demonstração de amor. Não necessariamente porque ele quer dar a melhor escola. Se ele conseguir dar a melhor escola é bom, mas se ele não der, tudo bem, porque ele tá fazendo algo pela família e isso é honroso para ele. Então eles têm essa diferença de pensamento. A pessoa que é melancólica, ela é muito profunda emocionalmente, por isso que a gente fala de melancolia.
todas as emoções criam raízes nessa pessoa. Então, se ela tá triste pra caramba. Se ela tá feliz, ela tá nas nuvens. Tudo é muito intenso pra pessoa que é melancólica. Ela vive numa montanha russa de emoções, quando ela não consegue lidar com isso. A pessoa que é melancólica, ela não se irrita e nem se magoa com facilidade. Porém, quando ela se magoa, aí, querido, ela não esquece nunca mais. Quando você conseguiu magoar uma pessoa melancólica, você nunca mais vai ser o mesmo pra ela. Nunca mais. O melancólico, quando ele recebe uma emoção forte, aquela emoção fica cravada nele, como uma estaca que é cravada na terra. Aquilo não sai nunca mais. Ou só vai sair com muita terapia, com muita reflexão, com muito trabalho. Ele não esquece de nada quando ele é magoado, quando alguém irrita ele ou faz qualquer tipo de mal pra ele. O melancólico, ele gosta de lidar com as dores no silêncio e na solidão. Diferente do fleumático, que tem mais a solitude, o melancólico, ele é mais solitário mesmo. Então ele é uma solidão que incomoda e ao mesmo tempo conforta. Ele vive numa ambiguidade. Ele se sente sozinho, ele não quer estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele sente que precisa dessa solidão. Então, o que acontece numa briga de casal? O melancólico é aquela pessoa que quando tá brigando com o marido ou com a esposa, ele fica no mesmo lugar em que ele tá. Só que ele para de ouvir o outro. Ele simplesmente para de ouvir. Vocês lembram que o fleumático, ele foge. Então, assim, se o fleumático tá brigando, o fleumático vai pro quarto, o fleumático vai pro banheiro, o fleumático tenta fugir do problema. O melancólico, ele fica lá, mas ele não ouve mais, né? Ele simplesmente para de ouvir o parceiro e começa a ignorar aquilo que causou problema para ele. São pessoas que prezam pela ordem, como o fleumático, são analíticas e são organizadas. Justamente por serem pessoas mais introspectivas, eles conseguem perceber muitas coisas que estão fora deles. Então, quando eles vão participar de um encontro social, eles conseguem observar muito as pessoas. Eles têm essa visão. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. O melancólico precisa muito procurar ajuda para lidar com as emoções negativas. Porque eles guardam tanta raiva e tanta amargura que eles têm problemas no coração, problemas no estômago, queda de cabelo. Eles começam a somatizar as emoções porque eles não conseguem se livrar delas. Então, espiritualidade, terapia e busca por bem-estar é uma necessidade do melancólico. Ele realmente precisa fazer isso para não ficar mergulhado nas dores dele. O melancólico é aquela pessoa que quando tá assistindo um filme, ele chora assistindo o filme. Quando ele assiste uma notícia triste, ele chora assistindo a notícia. Ele se emociona muito fácil. Ele consegue expor o que ele tá sentindo. Quando é nessas questões um pouco mais superficiais. O defeito ou os defeitos do melancólico é que ele é pessimista, muito crítico, isso envolve autocrítica também, e antissocial. E o benefício do melancólico é que ele é obstinado, ou seja, ele não desiste quando ele quer fazer alguma coisa, ele não é tão fluido assim. Quando ele decide, ele vai lá e faz, e permanece no ritmo dele. Ele é sensível, ele é muito mais emocional também do que racional. Então ele consegue ser muito empático.
O melancólico é aquela pessoa que se tu briga com um amigo dele, ele vai ter raiva de ti pra sempre, como se tu tivesse brigado com ele. Ele é aquela pessoa que defende a família com unhas e dentes. E o marido melancólico é quase que o sonho das mulheres, porque é um marido muito empático, é um marido que se importa com o que a mulher sente, ele quer ver a esposa dele sempre feliz, sempre alegre. Ele odeia bater nos filhos, tem pessoas que não se importam de dar uma chinelada no filho. O melancólico jamais faria isso, porque quando o filho chora, ele tem vontade de chorar também. Então ele tem muito isso de ser empático. E ele é muito leal também. No relacionamento, quando o melancólico se relaciona com um colérico, as mágoas são muito intensas, porque cada vez que o colérico explode e joga toda a raiva dele em cima do melancólico, é como se estivessem cavando um buraco naquela terra e plantando uma semente de mágoa. Então, cada vez que o colérico explodir, o melancólico vai ficar mais magoado, e mais magoado, e mais magoado. Então, a pessoa que é melancólica, ela vai ter muitas dores nesse relacionamento. Vai ser um relacionamento muito difícil de resolver. E são as pessoas que se separam por mágoa. Então, eles demoram pra se separar de alguém, mas quando eles se separam, eles estão tão magoados, tão machucados, que não tem mais o que fazer. O casal que é colérico e melancólico precisa fazer terapia, gente. Eles precisam mesmo fazer terapia, porque é muito necessário. Quando o melancólico se machuca com as explosões do colérico, é complicado. Um melancólico com um fleumático agora. Como o fleumático ele é muito adaptável e o melancólico é muito antissocial, muito na dele, o relacionamento cai na rotina. Aqueles casais que acordam assim ao longo do tempo e percebem que não amam mais o outro. Sabe? O meu relacionamento perdeu o amor, perdeu a paixão, perdeu o tesão, agora não é mais aquilo, não tem mais graça. O relacionamento fica muito chato, né? E além disso, o fleumático, por ser uma pessoa mais fria e mais racional, vai fazer com que o melancólico não se sinta compreendido por ele. Então, cada vez que o melancólico expressar uma frustração, cada vez que o melancólico expressar uma dor, o fleumático não vai se importar muito. Então, essa é a dificuldade deles. Se ambos conseguirem resolver isso, resolver esses pontos que são importantes, eles vão conseguir ter um relacionamento legal. E um melancólico com um sanguíneo agora. O melancólico ele pode se tornar muito passivo quando ele tá com sanguíneo, porque o sanguíneo vai envolver tanto ele que ele vai ficar naquela passividade. Só que quando o melancólico tá passivo, por dentro ele é como uma panela de pressão que tá preparada para explodir. Em algum momento ele vai explodir. Ele não fica como o fleumático que se adapta. Ele não aceita aquilo emocionalmente, mesmo que fisicamente ele esteja subjugado. Então, emocionalmente, ele vai estar muito mal. Mesmo que por fora ele aparenta estar bem. E o sanguíneo é muito social. O sanguíneo adora estar envolvido com um grupo de amigos, com família grande, com causas sociais. O melancólico detesta isso. Ele não gosta. Então, a maior briga do sanguíneo com o melancólico vai ser essa. Ou o sanguíneo vai se sentir isolado, porque o melancólico não vai querer ir para lugar nenhum, não vai querer fazer uma viagem, não vai querer ver os amigos, não vai querer ver a família, e o sanguíneo vai se sentir muito solitário. Ou o sanguíneo vai carregar o melancólico para todos os lugares que ele quer ir, e o melancólico vai se sentir muito exausto emocionalmente com isso.
Então é muito importante que eles aprendam a respeitar o limite de cada um. No caso desse casal melancólico e sanguíneo, não tem como obrigar um a ser social e obrigar o outro a ser mais antissocial. Eles vão ter que respeitar o limite um do outro. Então, o sanguíneo vai ter que aprender a sair sozinho e o colérico e o melancólico vai às vezes com ele. Ou eles vão começar a entrar em uma guerra. Então, nesse ponto, nenhum dos dois vai estar 100% satisfeito. Então, comparando os 4 temperamentos em uma mesma situação, tá? Vamos supor que o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico foram para uma festa, para uma janta, com vários amigos. O fleumático vai ficar conversando na boa com todo mundo. E se em algum momento ele não tiver fim de conversar, ou se as pessoas forem conversar com outras pessoas e deixarem ele ali na mesa, ele vai estar de boa. Tá tudo certo. Conversando ou sozinho, ele vai ficar bem. O colérico vai chamar a atenção. O colérico é aquela pessoa que quer conversar com todo mundo, mas ele não quer ser valorizado por isso. Ele quer ser valorizado pelas ações que ele faz, pelo retorno que ele dá para as pessoas. Então, o colérico é aquela pessoa, por exemplo, que vai abrir uma garrafa de refrigerante e servir o copo de todo mundo, porque ele vai querer ser valorizado pelas ações dele. O sanguíneo, ele vai bater papo, vai falar alto, vai chamar a atenção de todo mundo, ele não passa despercebido. E o melancólico nem queria estar ali. O melancólico vai ficar na dele, vai conversar com alguém se alguém chamar por ele, mas ele nem queria estar ali. O melancólico vai estar sentado lá na mesa, pensando que ele podia estar em casa. Então, pessoal, vocês conseguiram identificar qual que é o teu temperamento, qual que é o temperamento do teu cônjuge? Quando a gente começar a entender qual é o temperamento da outra pessoa, a gente vai começar a construir também um relacionamento mais harmonioso. Porque é muito importante que a gente conheça a pessoa que está do nosso lado e, acima de tudo, é muito importante que a gente conheça qual é a nossa frequência emocional e como a gente lida com as pressões do mundo. Eu deixo vocês agora, tenham uma boa noite. Se tiverem dúvidas, me chamem no chat que a gente conversa. Então tá, pessoal, até mais. Tchau, tchau.